Então, hoje nós vamos ver a contagem recíproca, né? Que são os períodos de trabalho prestados no conceito, né, de contagem recíproca. Nós podemos dizer que é o direito, né, que o direito dos segurados computarem esse tempo de contribuição do regime geral se houver migração para o regime próprio. O que significa isso? Eu trabalhei durante um certo tempo no regime geral, prestei um concurso, vou para o regime próprio. Então, eu trabalhei durante um grande número de anos no regime geral e quero computar esse tempo que eu trabalhei no regime geral para o regime próprio, onde eu vou me aposentar. Então, isso é contagem recíproca. A mesma coisa o inverso. Eu estou no regime próprio, estou trabalhando numa empresa pública e resolvo sair para o regime geral. Vou levar esse tempo do regime próprio para o regime geral. Então, é o direito dos segurados computarem esse tempo de contribuição do regime geral, caso o trabalhador seja investido em cargo público efetivo de ente político, que tenha criado um regime previdenciário para seus servidores permanentes, e vice-versa, inclusive regime militar. Também pode acontecer, e a gente vai ver alguns exemplos, por exemplo, de ter ingressado em um órgão que é um órgão público, mas regido pela CLT, e, de repente, passa a ser um regime próprio, tá? Ele pode passar a ser um regime próprio, tá certo? E aí, há também essa conversão, mas aí nós vamos ver que a gente tem que prestar atenção como vão ser essa passagem, como que eu vou trazer essa documentação. Historicamente, né, a contagem recíproca ela já existe desde 75, ela foi prevista na Lei 6.226. A Constituição de 88, nos seus dispositivos originais, ela já também previa. A emenda 103 não trouxe nenhuma novidade jurídica, ela só adaptou alguma terminologia, melhorou alguma terminologia, mas ela não foi tão profunda. Por quê? Porque existem outras normas esparsas e que ela poderia, de certa forma, ter trazido para a contagem recíproca. Então, vamos lá. O artigo 201 da Constituição, no parágrafo 9º, ela diz que para fins de aposentadoria, olha, para fins, depois a gente vai ter um comentário sobre isso, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral e os regimes próprios de previdência, e desses entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. E nós temos, com relação a essa compensação financeira, a gente vai ver que tem lei específica sobre isso. E aí, a emenda 103, ela traz um parágrafo 9º-A, o tempo de serviço militar exercido nas atividades que estão disciplinadas também na Constituição, né, nos artigos 42, 142, 143, e o tempo de contribuição ao regime geral ou a regime próprio terão contagem recíproca para fins de inativação militar. O militar, ele não se aposenta, ele fica inativo. Ou aposentadoria. Aí é se o militar exerceu durante um tempo a atividade militar e depois passa para uma atividade em que ele possa se aposentar, até do regime próprio. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes, como a gente viu no parágrafo 9º, né? Essa previsão de contagem recíproca, como eu já coloquei, ela já existia, inclusive na Lei 8.213, que ainda está. Então, no caput, e aí a gente já tem que prestar atenção nesse caput, para efeito de
benefícios. Ela não fala em aposentadoria, a lei. Ela fala em benefícios previstos no regime previdenciário. Então, para efeitos de benefícios ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana. Prestem bem atenção, não existe contagem recíproca entre rural e urbano. Isso é um erro crasso. Por quê? Porque a atividade urbana ou rural é dentro do regime geral. E a gente só fala em contagem recíproca entre regimes. Então, você pode ter exercido uma atividade rural, pode ter exercido uma atividade urbana, regime geral, e vai pedir uma contagem recíproca para onde? Para o regime próprio, ou vice-versa, do regime próprio para o regime geral. Aí, não vai trabalhar no meio rural, quando volta, né? Mas já trabalhou. Então, meio rural é regime geral, tá? Então, quando ele fala aqui, contribuição de atividade privada, rural e urbana, é dentro do regime geral. E do tempo de contribuição, do tempo de serviço na administração pública. Pode ser que os diferentes sistemas de previdência se compensarão. É o que está disposto, em outras palavras, na Constituição. Só que a Constituição coloca hoje em termos de regime geral, regime próprio. Ela não coloca como atividade privada, como colocava a Constituição antes. A legislação previdenciária aqui foi além, pois garante a contagem recíproca, não apenas à aposentadoria, como a gente viu no parágrafo 9º, mas a todos os benefícios previdenciários observadas as suas exigências. Poderíamos ter alguns problemas, né? Na contagem recíproca de tempo de contribuição, os diferentes regimes se compensarão. E aí, os critérios vão estar onde? Na Lei 9.796 e no Decreto 3.112, não sendo essa compensação condição para a contagem recíproca. O que significa isso? Não sendo essa compensação condição para a contagem recíproca. Uma vez eu tenho exercido uma atividade no regime geral, estou no regime próprio, peço uma certidão no regime geral, que vai ser no INSS, para me aposentar no regime próprio. Como essa compensação financeira vai ocorrer e de que modo vai ocorrer, é um problema do sistema, mas não do segurado. Isso, qualquer óbice que exista na compensação, falta de pagamento por algum órgão ou empregador, isso é um outro problema que não pode acarretar como uma escusa para não ter essa contagem recíproca. Então, o próprio artigo já coloca aqui uma observação, não sendo esta compensação condição. Então, a maneira como ela vai compensar, se tem algum problema entre os órgãos que vão compensar, é outra coisa que não reflete para o segurado. Então, para fins de contagem recíproca, deverá ser fornecida certidão de tempo de contribuição a ser emitida. Se eu vou me aposentar pelo regime próprio, pelo INSS. Se eu for me aposentar no regime geral, quem vai me dar certidão é o regime próprio. E aí, eu não posso estar no regime próprio para poder me aposentar. Eu tenho que ter já me aposentado, eu saído do regime próprio, porque enquanto eu estiver no regime próprio, há um obstáculo a me dar certidão. Então, eu preciso não estar mais nesse regime próprio para poder obter essa certidão. Agora, para quem que a contagem recíproca não vai ser admitida? Para o segurado facultativo, né? Por quê? Porque esse segurado facultativo, ele não exerce atividade laborativa, tá? Então, ele só está pagando a contribuição para fins de obter um benefício previdenciário, tá? Então, ele não vai poder ter a contagem recíproca. E o contribuinte individual que optou
optou por recolher 11% sobre o salário de contribuição de um salário mínimo ou 5% sobre um salário mínimo, contribuinte individual, esse que foi enquadrado como MEI, microempreendedor, né, que tiver um recolhimento simplificado. O facultativo de baixa renda, tudo isso disciplinado no artigo 21 da Lei de Custeio, parágrafo 2º da Lei de Custeio, que é a Lei 8.212, tá? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque com relação ao contribuinte individual, existe uma hipótese em que o contribuinte individual, ele está vinculado, ele presta serviço a um empregador, a uma empresa. Então, existe aquele contribuinte individual que atua por conta própria e ele tem a responsabilidade de pagar a contribuição social, e tem um outro contribuinte individual que presta serviço a uma empresa. Este que presta serviço a uma empresa, ele paga uma parte e a empresa paga a outra. Então, é um contribuinte individual que vai, em tese, poderia se aposentar por tempo de contribuição, a antiga tempo de contribuição, hoje não existe mais. Então, o que aconteceria? Esse contribuinte individual que presta serviço a uma empresa, ele paga os 11 e os 9 paga o empregador, tá? Paga esta empresa para quem ele presta serviço. Tudo bem. Aqui, no caso, eu estou falando do contribuinte individual que optou em obter uma aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição hoje tem idade, então perdeu um pouco o objetivo. Mas aqui, se ele quer um valor maior, ele tem que pagar 20%, senão ele vai pagar os 11%. Agora, o que acontece? Se eu quero fazer uma contagem recíproca, e aí eu não tenho uma contribuição de 20%, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma indenização. Eu pago o que eu deixei de pagar, que seria os 20%. Então, eu vou pagar o recolhimento retroativo, fazendo a complementação respectiva de 9% e 55%, tá? E a gente tem que prestar muita atenção na exigência do artigo 55 da Lei 8.213, do parágrafo 2º. O tempo de serviço segurado trabalhador rural anterior à data de início da vigência dessa lei, ou seja, antes de 91, será computado, né, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência. Carência a gente viu que é o número mínimo de contribuições, conforme dispuser o regulamento. Isso também leva em consideração, já existe até decisão do STF nesse sentido, e do STJ, tema repetitivo, no seguinte sentido: aquela pessoa que trabalhou na lide rural, não pagou nada, não tem nenhuma contribuição, mas isso seria, no regime geral, contado como tempo se ele comprovasse a atividade. Se ele vai para o regime próprio, esse tempo, que não é tempo de contribuição, para ser contado, ele vai ter que indenizar. Caso contrário, esse tempo não vai ser reconhecido. Então, nós já temos decisões do STF antigas nesse sentido, mandado de segurança 26.872 do Distrito Federal, de 2010, o STJ tema 609 dos recursos repetitivos e súmula 268 da turma do Tribunal de Contas da União, aliás, e súmula 10 do Tribunal das Turmas Nacionais de Uniformização, tá? Então, quando a gente fala em trabalhadores rurais e regime e contagem recíproca, temos que tomar muito cuidado com isso, tá? A lei, já falei, aliás, a Lei 8.213, o artigo 96 e o decreto 3.048, artigo 27, eles dão
um reprise de tudo isso que eu falei de forma sintetizada. E a gente tem que entender isso. Então, primeira coisa, é vedada, é proibida a contagem de tempo de contribuição no serviço público com o de contribuição na atividade privada, então, no regime geral, no regime próprio, no regime próprio, o regime geral, quando concomitantes. A gente já viu isso quando a gente estudou atividades concomitantes, salvo nas hipóteses constitucionais que admitem a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. O que significa isso? Quando a gente viu atividade concomitante, ou seja, exercida na mesma época, porque a atividade concomitante, ela não pode ser exercida ao mesmo tempo, mas ela é exercida na mesma época. Então, trabalha de manhã num lugar e de tarde em outro lugar. Ela é vedada em certos aspectos, só é permitida para fins de contagem aquilo que é admitido constitucionalmente. Então, vamos ver as hipóteses constitucionais. Então, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção quando houver compatibilidade de horários. Tudo bem, isso é o exercício. O exercício, a compatibilidade de horários, tudo bem. Observando-se o quê? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Agora, para fins de contagem recíproca, vocês vejam, existe uma proibição, a não ser os permissivos constitucionais. Caso contrário, não vou poder contar, somar isso. No regime geral, a gente viu que pode, no regime próprio, não pode, tá? Então, isso também vai ter que ser observado na contagem recíproca. Não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. Isso é uma questão óbvia, mas pode ter tido algum tempo que alguém tenha tentado isso, né? O que acontece? Eu tenho 20 anos ou 28 anos de regime geral. Passei no concurso, vou para o regime próprio e me aposento com esse tempo. Aí eu volto para o regime geral e 28, falta quanto? Falta 2, se fosse 30 anos de contribuição, mas isso mudou. Mas tudo bem, vamos pensar no tempo antigo para ficar mais fácil. Então, falta 2. Eu pego o tempo que eu já utilizei no regime próprio para obter uma aposentadoria no regime geral. Isso não existe. Então, é essa a proibição. Não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Ou seja, eu não posso utilizar aquelas atividades fictícias que eu falei que em outras épocas o servidor tinha uma licença prêmio, então ele teria direito, depois de 5 anos de exercício, ele teria direito a uma licença de 1 mês, 6 meses, é um tempo fictício, tá? Ele não contribuía para isso e ele poderia aproveitar isso até para fins de aposentadoria. A questão da aposentadoria especial também. Então, isso aqui é no regime geral. O que eu vou ter? Se eu tive, quando a gente estudar aposentadoria especial, atividade insalubre, a gente vai entender melhor. Mas se eu exerci uma atividade que me daria, em tese, uma aposentadoria de 20 anos, eu posso converter no regime geral essa atividade em comum. Aqui eu não posso converter. Por quê? Porque eu paguei menos, tá? Então, é proibido esse tipo de coisa. Diferente é a atividade insalubre não prevista no regime próprio, tá? Então, a contagem recíproca pressupõe o cômputo de um período contributivo de um regime previdenciário básico em outro regime previdenciário básico, tá? É aquilo que a gente já falou. É vedada, também é proibida a emissão de certidão de tempo de contribuição com registro exclusivo de tempo de serviço sem comprovação de contribuição efetiva. Aquilo que a gente falou, não vai sair nenhuma certidão sem que tenha contribuição. Então, é o caso da atividade rural. Então,
exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril, para o contribuinte individual que presta serviço para a empresa. Então, o que acontece? Vamos supor que o empregador não pagou. A responsabilidade é dele, ele é o substituto tributário. Então, destes, não pode-se colocar a culpa no segurado, que era responsável, era o substituto tributário. Mas, em outros casos, se a responsabilidade não que, por exemplo, do trabalhador rural, ele não pagou, pode contar esse tempo no regime geral, mas não no regime próprio, sem haver o quê? Uma indenização, tá? Também é proibida, né, a certidão somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para esse servidor, aquilo que eu falei. O regime próprio só poderá emitir a certidão após a saída. Por quê? Porque ainda ele é servidor, tá? Então, só com a saída dele é que se fecha o período, e aí é que dada essa certidão de tempo de contribuição. É proibida a contagem recíproca de tempo de contribuição no regime geral para o regime próprio de previdência sem emissão da certidão, ainda que o tempo de contribuição referente ao regime geral tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente servidor. Aquilo que eu também já mencionei, então, é aquilo que eu trabalhava num órgão público e era regime geral, tá? De repente, esse órgão, depois de preenchidos os requisitos, ele se transforma em regime próprio. Ele próprio não vai poder dar certidão de tempo de contribuição. E vai ter que se socorrer do INSS esse período em que aquele órgão era regime geral, tá? Não vai poder ele dar a certidão. Então, é proibida a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social, quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Aqui está falando do regime próprio, né? Então, eu não posso cancelar a averbação se eu já estou aposentada, se eu já obtive essa aposentadoria, já me deu direito a essa aposentadoria, já estou obtendo ela. Eu posso até cancelar se nenhum direito me deu, quer dizer, eu ainda não recebi, não teve nenhuma uma operação que eu tenha ganho, né? Se eu, antes de obter a aposentadoria, eu cancelar, desistir disso, aí sim a gente pode falar em desaverbação, né? Para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais, né? Os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem, como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos os períodos de contribuição compreendidos na certidão de tempo de contribuição. O que significa isso? Aquilo que a gente já falou de atividade especial. Então, porque está falando de aposentadorias especiais. Então, pode ser aposentadoria especial por atividade insalubre, e hoje nós temos uma aposentadoria especial do deficiente. E eles são em menos tempo. Então, o que vai ter que ter essa certidão? Ela vem do regime geral e eu estou passando para o regime próprio. Elas têm que vir assinalados todos os tempos e contribuições exercidas, tá? Por quê? Porque não vai se admitir nada sem contribuição, e isso tem que ser verificado, e nem menos tempo, pelo menos por enquanto. Então, reforça aquilo que que foi colocado no artigo 96 da Lei 8.213, no sentido de que não existe conversão de tempo especial em comum para fins de contagem recíproca, tá? Aí a competência é da União para a normatização geral
sobre contagem recíproca, não cabendo nem aos estados, nem aos municípios inovarem na legislação em matéria de contagem recíproca. E isso já foi decidido pelo STF, inclusive eu vou mandar essa ação direta de constitucionalidade para os senhores, a 1798, e que foi declarada inconstitucional o artigo 119, inciso 6, ante a violação direta ao artigo 201 da Constituição, tá? 201, parágrafo 9 da Constituição. Aí vocês leem direitinho que vocês vão entender. E outro aspecto da contagem recíproca é a soma dos tempos de contribuição ultrapassar a 30 ou 35 anos. Vamos ler aqui junto esse dispositivo legal para ver se a gente não acha alguma coisa errada. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se do sexo feminino, e 35, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para quaisquer efeitos. Então, eu tenho 30 anos, eu poderia até me aposentar no regime geral, e passo para o regime próprio, levo isso para o regime próprio. Aí, no regime próprio, eu trabalho mais 30 anos. Tem excesso? Tem excesso. Ou eu trabalho 20, deu excesso. Como? Como que o excesso não será considerado para qualquer efeito? Isso aqui tem alguma coisa errada? O que está errado? Vamos ver, a gente já viu. Então, o parágrafo 9º do artigo 201, o que ele fala? Para fins de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral e o regime próprio, e destes entre si, observada a compensação. Ele não fez nenhuma restrição, não falou nada sobre excesso. Então, temos aqui uma bela de uma inconstitucionalidade, né? Que tem nada a ver. Períodos de trabalho prestados no exterior e que geraram afiliação aos regimes previdenciários estrangeiros apenas serão considerados pelo regime geral se houver tratado internacional com previsão de reciprocidade. E aí pode ser que a gente tenha a possibilidade de contagem recíproca. A questão da compensação financeira, estou repetindo aqui, ela acaba, né, sendo disciplinada, como eu já falei, pela Lei 9.796, o regulamento é a Lei 3.199, o artigo 99 da Lei 8.213 fala sobre isso, e o que essa compensação consiste? Consiste no pagamento mensal feito pelo regime de origem ao regime instituidor do benefício. Então, se eu vou me aposentar pelo regime próprio e trago do regime geral, quem vai pagar mensalmente para o regime próprio é o regime geral, vai fazer essa compensação financeira. E como eu já disse, já decidido pelo Supremo, essa questão da compensação financeira, ela não é condição para a concessão da contagem recíproca. Isso é algo que não pode ser argumento para impedimento da contagem recíproca, certo? Então, vamos parar por aqui e continuar.